Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, e hoje falaremos sobre um assunto que, por infelicidade, diz respeito aí ao universo de muitas famílias, né? Uma problemática que muitas famílias têm vivenciado, a questão da dependência química, né? E quando a gente fala em dependência química, hoje nós falaremos sobre dependência química em todos os níveis, ou de todos os tipos. Não somente a questão da drogadição pesada, cocaína, maconha, crack, mas também a questão do álcool, que é uma dependência química também, né? E até mesmo o cigarro, o tabagismo, que é outra forma de dependência química. E quem é que vem nos ajudar a discorrer sobre esse assunto? Wesley Nazaré, que é psicólogo clínico e trabalha bastante com essa questão da dependência. Wesley, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ajudemos o público a lidar, né, a entender essa questão. Eu que agradeço, para mim é uma grande oportunidade em falar de um tema tão importante que, como você disse, assola centenas ou milhares de famílias Brasil afora, e em especial a nossa região, que é um problema de saúde pública, é um problema que avança a passos largos. Cada vez mais nós temos o acesso rápido e indiscriminado às questões de substâncias, né, psicoativas, que nós chamamos, que são drogas, né? Uhum. E eu acho que cada vez mais, então, nós temos que falar sobre, tentar mostrar algumas perspectivas e, principalmente, para aqueles que já sofrem com o transtorno, chamado transtorno da dependência de substâncias psicoativas ou dependência química, um caminho de recuperação. Porque muito se fala e se percebe na derrocada dos pacientes, das pessoas em relação às drogas, mas talvez pouco se fala sobre os caminhos de tratamento. E é legal você falar sobre essa ajuda, porque com certeza o nosso público, né, tem assim muita necessidade de maiores explicações a respeito dessa temática, porque nós sabemos que é generalizado, né, o uso e o problema da dependência química, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país, no nosso continente, no mundo de uma maneira geral. Então, com certeza, nós estamos prestando um serviço aí às pessoas que estão nos assistindo, e o Fale Mais Sobre Isso tem essa proposta. E você disse uma coisa que eu quero explorar um pouquinho mais, uma questão de saúde pública, né, Wesley? Não é uma questão, presta bastante atenção, telespectador, não é uma questão simplesmente do indivíduo, né, ou da família que foi afetada, atropelada por essa questão. Isso diz respeito à saúde pública. Por quê, Wesley? Eu acredito assim, em geral, eu fiz parte de algum grupo de pesquisa na época da formação na universidade, em que nós percebíamos que, por exemplo, para cada 10 internações na ala psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pelo menos 4 ou 5 diz respeito a uma interação com substâncias como álcool e outras drogas, né? E, de uma certa maneira, a gente vai percebendo que é uma doença democrática, vamos dizer assim, né? Afeta todos os níveis sociais, todas as faixas etárias. A questão de gênero, por exemplo, né? Era muito comum a gente pensar em homens dependentes químicos, mas hoje em dia nós temos quase que um equilíbrio na questão de homens e mulheres tendo problema com a doença da dependência química. Então, sim, quando se fala em saúde pública, a gente, por exemplo, houve aqui também uma pesquisa realizada na universidade, até a doutora Maria Luísa Segato, que fez a pesquisa, falando sobre acidentes e traumas que passavam pela parte de traumatismo do PS da UFO, vinculado ao uso e abuso de substâncias. Os índices são muito altos das pessoas que se acidentam e, na verdade, estavam sob efeito de substâncias psicoativas, né? Então não é só o hospital psiquiátrico que lida, tipo 40%, 50%
com essa questão aí, né? Mas os prontos-socorros, os atendimentos emergenciais dos hospitais, das UAIs, né? Das unidades de saúde. Com certeza. As delegacias. Com certeza. Também, né? Com pessoas. Com certeza. Aí a gente vai abrindo, né, o leque, por exemplo, essa questão de acidentes. O nosso país é um país campeão quase mundial de acidente de trânsito. E o vínculo do abuso de álcool e outras drogas nesse acesso, nessa influência nos acidentes é muito grande. A questão, por exemplo, da criminalidade. Nós passamos aqui em Uberlândia, no primeiro semestre, de 100 homicídios na cidade. Pelo menos 90% tem a ver com o tráfico de drogas, com o abuso de substâncias. Então, assim, a gente vai percebendo que é algo muito grande. Agora, tratando-se da questão, afunilando para a questão da saúde, que já é uma questão muito importante, muito ampla, a gente percebe que, além da dependência química ser uma doença específica, com critérios diagnósticos, ela também interfere em outras patologias, né, em outras doenças que vão se surgindo. Então, a pessoa, por exemplo, eu fiz uma parte da minha formação no ambulatório de alcoolismo. A pessoa chega com uma cirrose hepática ou com um problema, vamos dizer assim, de outra área, mas, na verdade, no fundo, o que é o centro da questão é o alcoolismo, né? Então, é uma doença que vai permeando outras esferas e dificilmente a pessoa que sofre da doença, ela vai se voluntarizar. Olha, eu estou aqui e eu quero me tratar. Normalmente a família, os amigos, vão começando a perceber que é um problema sério, vão começando a perceber prejuízos, e a partir disso é que a gente começa a perceber que existe uma forma de tratamento para a motivação. Uma fase importantíssima para o sucesso ou para ter mais chance da pessoa conseguir uma recuperação, chama-se motivação. Então tem uma técnica chamada entrevista motivacional que terapeutas e profissionais da área de saúde ligados à dependência química habitualmente fazem para mostrar ao indivíduo que ele tem condições de fazer realmente um aumento dessa possibilidade de saúde, de qualidade de vida, se enfrentar, de fato, os problemas que chegaram, então, a levá-lo a essa questão de prejuízos e dependência. Isso nós vamos falar no próximo bloco, mas, primeiramente, eu gostaria que você respondesse uma outra questão, se é que é possível acharmos uma resposta, que eu acredito que os cientistas estão procurando essa resposta há muito tempo. Por que uma pessoa torna-se dependente química? No próximo bloco a gente começa falando sobre isso, tá bom? Voltamos a falar sobre essa temática, um flagelo, né, aí na nossa sociedade. Te aguardo no próximo bloco, voltamos já.